Pessoal, eu tô gravando essa videoaula aí, né, pra gente falar sobre o tema da terceira semana do volume 3 dos PETs, né. Terceira semana aí para os sextos anos traz o seguinte tema: a desigualdade social e a alteração nas paisagens, né. Paisagem e desigualdade social. Bom, a gente vem tratando esse tema sobre a paisagem em si, né. Falamos sobre as mudanças dela, os diferentes tipos de paisagens existentes, né? Então, e já tratamos um pouco até mesmo dessa questão da desigualdade social. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a diferenciação existente na paisagem, vinda, né? Essa diferenciação que existe por causa da desigualdade social, né? Porque existe isso. Muito da paisagem, da diferenciação na paisagem, né, na infraestrutura urbana, ela existe, na infraestrutura não só urbana, mas na infraestrutura geral, ela existe por causa da desigualdade social. Bom, vamos para a questão da desigualdade social em si. Por que existe a desigualdade social? Por uma série de fatores, né? Por causa da má distribuição de renda, né? Tem pessoas que recebem, né? Tem uma renda, um poder aquisitivo muito grande, e muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo grande, ou então não tem poder aquisitivo algum, não tem renda nenhuma, né? Então existe essa disparidade muito grande aí. Existe a questão do poder público, a falta de atuação do poder público, ou seja, o poder público não age como ele deveria agir. Por exemplo, um dos deveres, né, até constitucional, é dever, é lei, o poder público, o Estado em si, oferecer moradia para toda a população. É obrigação do Estado isso. Só que isso não ocorre, né? Além de várias outras coisas, serviços sociais que o Estado é obrigado a oferecer para uma população e ele não oferece, né? Saúde, educação, infraestrutura como saneamento básico e por aí vai. Ele não oferece a habitação, ou seja, a moradia é um desses serviços sociais que o Estado também não oferece, né? Então, as pessoas que não têm condição de ocupar uma determinada área que não tenha risco socioambiental, uma área propícia a se morar, a se viver, a se habitar, né? Porque essas áreas que são propícias à moradia são áreas que não têm nenhum tipo de risco social e nem ambiental, né? O que a gente fala risco socioambiental. Essas áreas são caras, né? Elas se tornaram caras, né? Para se viver. E boa parte da população não tem condição de habitar esses lugares, né? E se essa população não tem condição de habitar esses lugares, o Estado não cumpre com um dos deveres dele, que é o de dar habitação, né? De dar moradia para essa população. O que essa população faz? Essa população ela vai ocupar as áreas que são, né, de risco socioambiental, que aí são os morros, né, que é a área declivosa, que é a área propícia a deslizamento de terra, são as margens dos rios, dos córregos e várias outras áreas que não podem, aliás, elas não devem e não podem ser ocupadas, né? Só que o Estado, como ele não cumpre com o papel dele de oferecer moradia, né, habitação para essa população, ele não fiscaliza isso e deixa essa população viver nessas áreas. Essa população que vive nessas áreas, ela não vive nessas áreas de risco porque elas gostam, não, gente. Não é porque elas gostam de viver perigosamente, não. É porque é o único lugar que elas conseguem ter um poder aquisitivo, um dinheiro, né, para habitar. É o que sobrou para elas. Então, elas vão habitar esses lugares sabendo dos riscos, elas sabem os riscos que elas correm, mas elas não têm outra alternativa. A alternativa que elas têm é habitar essas áreas, né? A partir disso, a gente vai ter muito essa diferenciação na paisagem por causa da desigualdade social. Por quê?
os serviços, a infraestrutura, né, que é usada, que é utilizada por essa população de menor poder aquisitivo, ela é totalmente distinta, totalmente diferente da estrutura, da infraestrutura utilizada com a população com maior poder aquisitivo, né? Casas, ruas e por aí vai, né? Então, se a gente pega um bairro nobre, como é chamado, ou um bairro rico, né, a gente vai pegar várias casas boas, né, bem feitas, grandes, espaçosas, uma infraestrutura muito bem feita e tudo mais. Ruas também, aí entra também o poder público, né? Nessas áreas aí de risco, ou então às vezes nem só em áreas de risco, mas outras áreas que são ocupadas por uma população de menor poder aquisitivo, há ausência do Estado, né? O poder público não atua como deveria atuar. E aí, por exemplo, as ruas, que é uma infraestrutura urbana e que é de obrigação, vamos dizer assim, do poder público, ela vai ser muito pior também nessas áreas onde ocupa a população de menor renda, de mais baixa renda, né? A população mais pobre. Então, se a gente pegar a paisagem onde é ocupada predominantemente por uma população mais pobre, e a gente pegar uma paisagem que é ocupada predominantemente por uma população mais rica, a gente vai notar, né, muito claro, muito nítido a diferenciação dessas paisagens, né? Onde a ocupação maior da população de maior renda, a gente vai ter casas melhores, a gente vai ter toda a infraestrutura ali de melhor qualidade, até porque eles têm mais poder aquisitivo de fazer aquilo, né? Já na onde que é ocupado pela população de mais baixa renda, a infraestrutura como um todo, a casa, rua e tudo mais, vai ser de muito menor qualidade, vai ser muito diferente, né? Porque eles não têm o poder aquisitivo para adquirir essa infraestrutura, essa casa boa, né? E tudo mais. Então vai dar uma diferenciação muito grande de uma paisagem para outra. Se a gente pega uma periferia, né, as favelas, como alguns falam, as periferias, comunidades, a gente pegar ela e comparar com um condomínio de luxo, que geralmente é ocupado por uma população mais rica, a gente vai perceber nitidamente, claramente a diferença de paisagem de um lugar para o outro, né? E isso justamente por causa da desigualdade social. Às vezes vão estar próximos. Eu vou até pegar uma paisagem para mostrar para vocês, mostrando isso, né? Muito nítido, próximo, uma paisagem do lado, colada com a outra. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, para a gente observar isso. Observem aí, pessoal. Olha essa imagem. Essa imagem ela não é uma montagem, ela existe. Isso aqui é em São Paulo, né? Essa favela aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa favela aqui, ó. É a favela de Paraisópolis, né? E ao lado dela o bairro, um bairro rico, conhecido em São Paulo, que é o bairro do Morumbi. Olha para vocês verem. Então só de vocês observarem essas duas paisagens, olha a diferença dessas paisagens, né? Aqui a gente observa casas muito menores, né? Casas com telhado de amianto, né? Não rebocadas, sem pintura, ruas estreitas, muitas ruas nem carro passa, né? Aqui a gente não, na foto não observa ruas, mas é óbvio que as ruas são mais largas, mas aqui a gente olha esse condomínio. Condomínio que tem piscina em praticamente todos os andares dele, ó, né? Tem quadra, 2 quadras, tem outra piscina. Então, olha a infraestrutura desse bairro, como que ela é de muito melhor qualidade do que a infraestrutura desse bairro. Isso é fruto da desigualdade social, pessoal, é óbvio, né? O poder aquisitivo da população que vive aqui é muito maior do que da população que vive aqui. E vocês acham que moram mais pessoas onde? Nesse bairro aqui ou na comunidade de Paraisópolis? É óbvio que mora muito mais gente aqui, né? O dobro, o triplo de pessoas vivendo aqui, né? E aqui mora muito menos pessoas. Por quê? Porque a desigualdade social que é
característica no mundo todo, no Brasil, obviamente, que não é diferente, né? Então, olha essa imagem, só para vocês terem uma ideia. Essa imagem é uma imagem de 2004. Vocês talvez já tenham visto ela, porque ela é sempre usada em livros e tudo mais, porque ela mostra nitidamente essa diferenciação aí, né, entre paisagens e uma desigualdade social. Então aqui, ó, além da infraestrutura ser muito melhor, né, de muito melhor qualidade, eles conseguem ter mais segurança, né, uma melhor qualidade de vida, óbvio, né? Aqui não. Aqui toda a infraestrutura é muito pior, né? Tem a segurança que é muito menor, então eles têm problema com a violência e tudo mais, né? Até por causa da ausência do poder público do Estado aqui, né? Porque ele é ausente. Muitos casos, quando o Estado é ausente, o poder paralelo que chega e cumpre com a função do Estado, muitas vezes, esse poder paralelo nesses lugares muitas das vezes é exercido pelo tráfico, né, pelo tráfico de drogas. Então a violência costuma ser grande nesses lugares, né, porque por causa da ausência do poder do Estado. Aqui, ó, mesmo que se o Estado for ausente, pelo poder aquisitivo que essa população tem, ela consegue suprir essa ausência do Estado, né? Então, por exemplo, se aqui o Estado não promove uma segurança de acordo para o bairro, o que eles fazem? Eles mesmos compram sua própria segurança, né? E conseguem se manter seguros. Aqui, eles conseguirão fazer isso? Óbvio que não, né? Aqui, as pessoas aqui têm muito menos oportunidade na vida, né? De trabalho, de educação e tudo mais, né? Isso faz com que as pessoas entrem muito mais no mundo da criminalidade, óbvio que sim, né? Então aqui, como tem maior oportunidade, né? Os serviços sociais aqui funcionam muito melhor, as pessoas tendem a entrar muito menos para a criminalidade. Então olha essa foto aí, ela mostra muito bem essa diferenciação de paisagens por causa da desigualdade social. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar para vocês, né, uma foto, e eu acho essa foto muito... Ela é triste de existir, mas ela é importante a gente olhar ela para a gente ver essas questões, beleza? Essa matéria é uma matéria de suma importância, e aí agora vocês podem fazer as atividades aí da terceira semana, ok?